Sabe aquele tipo de filme que você começa achando que já sabe exatamente o que vai acontecer e com 5 minutos percebe que não faz ideia de nada? Pois é, foi exatamente assim que eu me senti assistindo Premonição 6. O filme pega tudo aquilo que a gente já conhece da franquia, dá uma repaginada, traz umas surpresas bem inesperadas e, cara, tem uma cena inicial que me deixou simplesmente travado, tentando entender o que estava rolando. E olha, se você é fã, se prepara, porque esse filme não brinca em serviço. Bora falar sobre Premonição 6. Salve, salve amigos e garotos no Invicta Pop, tudo bem? Eu sou o Lucas, tô aqui, gente, para dar as minhas impressões sobre Premonição 6, beleza? Aqui vai ter alguns spoilers, tá, pessoal? Coisa leve para não engordar. Pouquinho, mas vamos estar aqui, já fique sabendo sobre isso. Esse vídeo aqui é para quem já assistiu ao filme, tá bom? Outra coisa, eu sou um grande fã da franquia Premonição, tá, pessoal? Então, pode ser que a minha opinião seja levada um pouco mais pro positivo do que o normal, tá? Leve isso em consideração durante o vídeo. Pessoal, o filme simplesmente começa com uma cena inicial da Premonição padrão. Então você, tá acompanhando ali tudo, beleza. Não, você já sabe o que vai acontecer, né? Começa lá, a Iris tá lá com o namorado dela, que vai virar noivo, e tal. E eles estão lá naquela cena bonitinha. E você já sabe que vai dar ruim. Você já sabe que todo mundo que tá ali praticamente vai morrer. E aí, beleza, Passa a cena, todo mundo morre. E aí, na hora que acaba a cena que a Iris morre, a gente pensa, beleza, agora a Iris vai acordar um pouco mais para trás no tempo, vai conseguir salvar algumas pessoas dali, e aí acabou-se, Vamos seguir a vida, vamos ver o que vai acontecer. Mas não, simplesmente a cena corta pra Stephanie acordando de um pesadelo. Como assim, cara? Eu confesso que esse momento eu me senti muito confuso, mas eu me senti completamente engajado, eu senti muita vontade de entender o que era que estava rolando ali. Foi uma quebra na fórmula da franquia e que simplesmente eu curti pra caramba, pessoal. E cara, assim, falando em fórmula, a cena da premonição inicial, como sempre, cara, a New Line não faz feio, nessas cenas iniciais. Uma cena muito bem feita, os efeitos eu achei muito bons também. Gostei das atuações, eu gostei da forma como a cena se desenrola, Ela traz aquela clássica agonia que a gente fica nessa cena da premonição inicial, pessoal? A gente fica toda hora pensando, é agora que vai dar ruim, é agora que vai acontecer, é agora. Eu fiquei, nossa, mano, atacou minha ansiedade essa desgrama nesse começo do filme. Simplesmente essa cena é um dos grandes pontos altos do filme, com toda certeza. Bom, pessoal, eu vou falar muito bem desse filme, tá? Vou logo deixar isso muito claro. Mas se for pra eu colocar um ponto negativo aqui, eu só acho que o ritmo inicial é um pouquinho arrastado, tá? A questão é, existe a cena da premonição inicial, 10 de 10, muito boa. Só que quando corta pra Stephanie, você meio que recomeça o filme, Então, o que geralmente seria uma cena de ação do personagem tentando resgatar as pessoas, não deixar as pessoas morrerem, você volta pra uma coisa que você não tá entendendo nada. E aí, o que acontece? Esse ritmo, da hora que a Stephanie acorda até isso se conectar, a gente vê como é que isso está se conectando com a premonição, eu acho que é um pouco arrastado, tá? E isso pode ser que, algumas pessoas também fiquem chateadas. Não é nada que estrague a experiência, muito pelo contrário, mas pode realmente incomodar sim algumas pessoas. Agora sim, pessoal, uma coisa que é muito boa nesse filme é a trilha sonora, tá? Nossa, cara, eles puxaram muito pro meu lado, tá? Eu gosto muito de rock. A trilha sonora desse filme, ela fala demais comigo, tá? Então, você tem essa cena, até mesmo as músicas que são licenciadas, Você tem a cena lá do personagem Eric, por exemplo, do tatuador. Ele tá, cara, escutando um rock pauleira. Quando começa a tocar o rock, mostra o bonequinho fazendo assim. Eu tô assim também. E o Eric também tá assim. Tá todo mundo em sintonia. E aí, simplesmente, ele muda de faixa na playlist dele pra música triste. Cara, eu achei que foi uma mudança abrupta na cena. E tem todo o contexto, de porque ele realmente tinha motivo pra estar triste. Mas assim, cara, foi uma mudança de tom tão brusca
E eu achei que ficou sensacional, eu achei que ela ficou perfeita, a mudança da cena, pessoal, nota 10. Agora sim, pessoal, uma coisa que é fenomenal nesse filme, eu acho que já começa pelo conceito dele. Cara, você tem um conceito de uma família que não deveria existir. Putz, cara, você tem que dar o braço a torcer de que isso é uma coisa genial, de que isso é uma coisa que nunca tinha sido falado na franquia, uma coisa que eu, pelo menos, nunca teria imaginado, né? Então você tem a cena inicial da Iris lá, né? Lá naquele restaurante, né? Skyville, se eu não me engano. E aí, beleza, acabou a cena, ela conseguiu se salvar e salvou muitas vidas naquele dia. E quando ela percebeu que a morte estava indo atrás das pessoas que sobreviveram, ela ficou completamente obcecada. E ela já estava grávida, né, nessa cena de premonição inicial. E ela conseguiu, né, teve o bebê, teve um segundo filho, que já foi uma mulher, né, uma moça. E simplesmente ela ficou tão obcecada com a morte que ela conseguiu segurar por tanto tempo as pontas ali, que deu tempo não só dos filhos crescerem, como eles também terem outros filhos, cara. Poxa, dá uma colher de chá aí, cara. Simplesmente é um conceito que eu nunca tinha imaginado. A maneira como tudo isso é executado, de uma maneira coerente, coesa, poxa, cara, simplesmente é pra deixar qualquer fã satisfeito, né? Convenhamos. Inclusive uma coisa que é completamente diferente do padrão da franquia, que é uma coisa que se resolvia em poucos dias, poucos meses, né? Todos os filmes de premonição, eles são separados do começo até o final por um tempo muito curto, né? E não vários e vários anos, como foi o caso desse aqui. E esse conceito, ele já tinha até sido meio que pincelado lá atrás, né? Quando a gente tem, por exemplo, no primeiro filme, que chega a vez do Alex de ser o cara que vai ser morto, né? Pela morte, cara, ele simplesmente se tranca em casa, começa a tapar todos os locais que poderiam servir, né, de algum objeto para a morte matar ele, transforma a casa numa espécie de bunker, né, meu irmão? Não tem nada ali que possa matar ele. Inclusive, no segundo filme, que é revelado que o Alex morreu, ele já estava em casa há 3 meses. Ele ficou confinado em casa sem sair. Quando ele saiu, um tijolo foi lá e matou ele. É meio ruim isso aí também, porque morre fora de cena o protagonista do primeiro filme, mas beleza. E também no segundo filme a gente descobre que a Clear Rivers, que era a par romântica, né, vamos dizer, do Alex no primeiro filme, para ela evitar a morte, ela teve que se trancar, se internar numa clínica psiquiátrica. E você vê ali que ela tá numa sala em que nada ali pode matar ela. Inclusive ela passa uma lista, quando a Kimberly vai atrás dela, né, no segundo filme, ela passa uma lista de tudo que ela não deve entrar na sala usando, né, porque tudo aquilo ali poderia ter sido usado. Então é um conceito de que, por mais que ele nunca tenha sido aplicado, mas ele já tinha dado um gostinho ali, né? Outro ponto legal no filme é justamente a explicação ali da origem do William Bloodworth. Cara, ele é um personagem muito enigmático, ele esteve em praticamente todos os filmes da franquia, existiam muitas teorias a respeito dele. E eles trouxeram o cara de volta, né, para uma última participação, porque infelizmente o ator morreu em 2024. Pelo menos deu tempo, né, dele gravar uma última cena. A cena dele é muito boa, como sempre, o cara manda muito bem. Inclusive, cara, assim, na última fala dele, né, que ele fala aquele discursinho de aproveitar a vida, né, viver aquilo que tem para ser vivido, é uma coisa muito bonita, né, imaginando até que foi a última coisa que esse cara fez em tela, eu achei que foi até bem emocionante. Por outro lado, pode ser que algumas pessoas se incomodem, né, de terem explicado demais a história dele, né, que talvez esse mistério fizesse parte mesmo do conceito do personagem. Às vezes é mais interessante você ficar sem saber exatamente o que é aquele personagem para deixar ele com aquele ar, né, maior do que às vezes até ele é mesmo, né. Outro destaque aqui, gente, que eu preciso dar é pra atriz que faz a Iris, né, premonição inicial. Cara, a menina rouba a cena. Cara, simplesmente na primeira cena que ela aparece com as vendas, sorrindo e tal, poxa, mano, ela me ganhou ali já, cara. Eu já tava torcendo por ela na hora que eu olhei pra cara dela, entendeu? Uma atriz muito carismática, uma atuação muito boa. Nossa, eu fiquei muito feliz realmente com o que eu vi dela ali. Ela roubou a cena. Inclusive, quando você tem a troca, né, da personagem da Iris pra Stephanie,
nossa, na hora me veio uma preocupação, que eu disse, putz, será mesmo que essa menina aí, ela vai ser tão boa quanto a Iris? E olha, cara, eu vou te dizer, ela entrega, tá? Gostei muito também da personagem da Stephanie, mesmo carisma também, personagem boa. Inclusive, acabei torcendo por ela no meio do filme, porque realmente achei que ela mandou muito bem, a ponto de eu me importar mesmo com ela. Pessoal, no geral, eu gostei muito dos personagens desse filme, tá? Gostei de todos eles, os atores estão muito bem, mandaram super bem durante as filmagens, eles entregam bastante na atuação, dá um feeling até mesmo de uma família real ali. Eu achei que eles são personagens bem incríveis, são personagens que realmente eu acabei me importando com eles, né? Eu acho que esse é o melhor elenco que eles já fizeram numa série da Premonição. Eu achava até que o 5 era melhor, mas sinceramente eu acho que nesse 6 eles conseguiram superar. Não tem mais aquele personagem idiota que você torce logo pra ele morrer. Morre logo, danado. Porque todos eles têm personalidades diferentes, mas todos eles são realmente pessoas que você entende que existem, né? Então foi a primeira vez que eu me importei com todos eles. E eu arrisco a dizer sim, pessoal, eu acho que é o melhor elenco sim de Premonição. Inclusive existe até aquela cena, né, que tá todo mundo em família ali, que gera um certo ali, uma certa agonia, né? Porque tem um caco de vidro grande no copo de algum deles ali, né? Então a gente fica já tenso e ansioso para ver o que vai acontecer. Eu gostei demais da cena. É uma cena que me transmite mesmo uma família de verdade ali, com os pais, com os primos, com os irmãos, os tios. É um típico domingo em família, sabe? Gostei demais e eu acho que é até por isso que me pegou tanto a morte do Howard, sabe? Porque não é que eu fiquei, nossa, muito deprimido ali, mas ela pega pesado, né? Porque você tá ali, tá todo mundo feliz, tá todo mundo rindo e tá falando de unir novamente essa família. E aí o cara que, poxa, um cara gente boa, um cara que você vê que não merece isso, sabe? E ele tem uma morte trágica, nossa, cara, é pra arregaçar com o coração de qualquer um, pelo amor de Deus. O filme ainda traz uma pitada de humor, né, pessoal? É simplesmente equilibrado e gostei demais também disso. Às vezes você não tem muito espaço, né, pra humor, porque às vezes pode soar meio forçado. Mas caramba, o momento em que a gente descobre que o Eric não é filho biológico do casal, cara, mano, aquela cena ali eu rachei o bico. Pelo amor de Deus, é muito boa, cara. Você vê ali, não, pô, mas é o Eric que é o próximo a morrer e tal, e ele não morre. Caraca, como assim, cara? Por que ele não morreu? É o caso de família, é o ratinho, ele não é o pai. Paulo, você não é o pai da criança. É muito boa essa cena e caramba, o humor realmente ficou perfeito nesse filme. E também não poderia faltar o tal do fanservice, né, meus amigos? A gente tem referências a personagens quanto a algumas mortes, né? Então dá pra destacar, por exemplo, a cena em que o Eric quase é atropelado, né? Que isso remete à morte da Terry no primeiro filme, né? Então foi um fanservice aí que eles jogaram. E tem uma outra menção, no caso também a personagem Kimberly, que é a protagonista do segundo filme. Inclusive, quando eu vi esses 6, eu tive que voltar no segundo filme, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A Kimberly, ela estava lá, né? Ela teve lá a cena final que ela engana a morte, e eu nem tinha me tocado de que ela realmente não morre no final. Já faz um certo tempo que eu vi o filme, né? Mas, poxa, ela foi a única personagem da série, junto com o policial que acompanha ela, né? O Thomas. Eles foram os únicos que conseguiram enganar a morte, né? Então, uma nova vida, reseta tudo. Eu não lembro exatamente o que é, mas foi legal porque vendo esse filme eu ainda pesquei uma coisa que eu nunca tinha me tocado, né? Então, seria bacana ver a Kimberly de volta em algum filme mais pra frente, né? Não sei por que ainda não voltaram, nem ela nem o Thomas, né? Então, poderia ser o caso. Bom, pessoal, então baseado em tudo isso que eu falei, acho que vocês já devem imaginar o que eu vou falar agora, né? Simplesmente Premonição 6 é sim, até o momento, o melhor filme da franquia pra mim. Eu gosto muito de todos. Eu gosto muito do 1, do 2, do 3, 4 mais ou menos. O 5 muito bom também.
Mas olha, esse 6 ele me surpreendeu. Nossa, a vontade que eu tive quando eu saí do cinema foi de comprar um ingresso e assistir de novo, cara. Porque eu achei o filme simplesmente sensacional. É muito bom. Então, parabéns aí aos envolvidos. E que bom, né, gente? Vir aqui falar de filme bom com vocês. Que, oh meu Deus, quando sai filme ruim é complicado. E é isso, pessoal. Esse foi o papo sobre Premonição 6. Vocês gostaram? Você curtiu o filme? Não curtiu? Você concorda com as minhas visões? Deixe sua opinião aí embaixo. Se você gosta de filme de terror, eu tenho uma playlist aqui só de filme de terror para comentar com vocês. Seja de análise, seja de indicação. Tem lista também para vocês. Então, pega aqui no card. Eu vou deixar um vídeo também na tela final para vocês. Se você gostou, pessoal, comenta aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal para fortalecer. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!